A natureza guarda alguns dos mais incríveis fenômenos que se pode observar. Porém, para conseguir acompanhar esses eventos é preciso dar a sorte de estar no lugar certo, na hora certa. Só que hoje vamos te dar uma ajudinha e mostrar para vocês 6 fenômenos que, se não fossem registrados, ninguém acreditaria. Mas antes de assistir esse vídeo e a lista que preparamos para vocês, pedimos para que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e não se esqueça de deixar o seu like e dizer o que achou do vídeo nos comentários. Além disso, siga o Mundo Desconhecido em sua conta oficial do Instagram. Tornado no oceano. Um fenômeno natural impressionante chamou a atenção de turistas que estavam lotando a região das chamadas Rochas do Pombo, um dos mais famosos pontos turísticos de Beirute, no Líbano. O evento aconteceu no dia 1º de janeiro de 2015 e foi registrado por um brasileiro chamado João Henrique. Por volta das 14 horas e 30 minutos, um tornado surgiu nos céus, que foi formado graças a uma tromba d'água. Foi criado um redemoinho com formato parcial no céu, indo em direção à água abaixo. Não era possível ver toda a estrutura, provavelmente porque estava muito intenso, mas não deu para esconder a nuvem funil incrível que se derivou do fenômeno. João Henrique, que é vice-cônsul e vive há 2 anos e meio no Líbano, conta que o fenômeno causou comoção entre as pessoas que passavam a tarde no local. Todo mundo viu o cone se formando e começou a tirar fotos. Todos ficaram bem curiosos, ninguém ficou com medo. A gente estava perto, mas o vento estava tranquilo, contou ele durante uma entrevista. Ele ainda calculou que a tromba d'água se formou a cerca de 300 metros da praia. O tempo estava frio e nublado e chegou a chuviscar em alguns momentos. João Henrique fotografou um momento em que o avião passou perto do fenômeno em direção ao aeroporto da cidade e mostra uma cena ainda mais impressionante. Nuvem rolo. Muitos fenômenos naturais incríveis aconteceram durante o ano de 2020. Não dá para negar que esse foi mesmo um ano atípico, diferente do que estávamos acostumados, né? No mês de março deste ano, por exemplo, moradores de Block Island, que ficam no extremo nordeste dos Estados Unidos, ficaram assustados ao ver uma enorme estrutura de nuvem se formar bem acima da cidade, como se fosse a engolir por completo. Aparentemente eram somente nuvens, mas muito se assemelhava à enorme onda de um tsunami. Esse fenômeno é chamado de roll cloud, ou nuvem rolo, e assim como seu nome nos sugere, é definido por nuvens alongadas, horizontais e em forma de tubo ou de um rolo. No momento do evento nos céus, muitas pessoas o associaram a uma visão apocalíptica e achavam que era algo sobrenatural que estava vindo. Mas não existe nada de absurdo na imagem, além da aparência, claro. A nuvem rolo acontece quando uma corrente descendente fria de uma nuvem específica atinge o solo, fazendo com que o ar frio se espalhe rapidamente no solo, empurrando o ar úmido e quente para cima. Então, apesar de parecer, não se tratava de um sinal de fim de mundo. Tornado de fogo. Essas cenas que você está vendo não estão erradas. Algo está mesmo puxando a mangueira dos bombeiros. Porém, não é nenhum monstro ou coisa do tipo. O responsável por tentar roubar a mangueira que dispara a água, por mais irônico que possa parecer, é um tornado de fogo. As imagens foram captadas no Canadá em agosto de 2018. Nela, podemos ver os bombeiros da região de Colômbia Britânica enfrentando um incêndio florestal iniciado bem antes. Eles foram chamados para lidar com as chamas normais, mas deram de cara com um inimigo mais poderoso, que é o tornado de fogo. A mangueira foi puxada pelo tornado, tendo sido elevada a mais de 30 metros de altura, acabando por ser engolida pelo fogo. Segundo a imprensa local, este fenômeno foi causado pela mistura entre o calor provocado pelos incêndios e os fortes ventos que atingiram a região. O incêndio acabou por consumir toda a zona de vegetação e mudou boa parte do cenário naquela área canadense. Durante esse período de secas, uma área recorde de 1,3 milhão de hectares de florestas na Colômbia Britânica foi devorada por 2.066 incêndios. As imagens do momento, que são um tanto quanto chocantes, nos lembram de por que um tornado de fogo é considerado um dos fenômenos naturais mais assustadores do mundo. Por causa do aquecimento global, esses fenômenos estão se tornando cada vez mais comuns, ao ponto de nem chamarem a atenção mais. Normalmente, você vê um redemoinho de fogo e deixa a área, afinal, eles tendem a ser eventos imprevisíveis, afirmou Michael Goner, que pesquisa redemoinhos de fogo no Departamento de Engenharia de Proteção contra Incêndios da Universidade de Maryland. Portanto, se algum dia você ver um tornado de fogo, é melhor não chegar tão perto dele. Tromba d'água. Um trecho de filmagem incrível e aterrorizante mostra o momento em que 6 trombas d'água começam a girar no Golfo do México.
na costa do estado americano da Louisiana. Olhando para a gravação, parece algo saído de um filme de desastre ou mesmo de uma invasão alienígena. O vídeo nos revela 6 vórtices separados começando a sugar água do mar. O mais incrível é que o evento chega enquanto grande parte da costa do Golfo já se preparava para possibilidades de 2 tempestades tropicais que atingiriam o nosso planeta ao mesmo tempo. Uma das tempestades apareceu no Atlântico Norte e a outra perto do Caribe. Ambas tinham potencial para causar destruição generalizada e perigo de vida. Essa incrível filmagem foi capturada por Frank Lee Day, que capturou as trombas d'água bem longe do mar. Ele escreveu: "Uau, já viu 6 trombas d'água de uma vez? Essa é a primeira vez que vemos, e ainda bem que é somente por vídeo, né? Tomara que não vejamos isso pessoalmente tão cedo, afinal a sua presença significa que algo ruim está chegando, ainda mais quando são 6 vórtices de uma vez." Terra dividida. Mei-Mariu, um pequeno vilarejo rural do sudoeste do Quênia, na África, a 50 quilômetros da capital, Nairobi, foi atingido por chuvas intensas, inundações e tremores no início do ano de 2018. Mas apesar do susto, a surpresa veio depois. Em 18 de março daquele ano, algo estranho aconteceu. A terra começou a se abrir. Aquele primeiro buraco começou a crescer mais e mais sem parar, até que muitas famílias precisassem ser evacuadas da área. Atualmente, a enorme fissura já tem vários quilômetros de comprimento e alguns metros de largura. Ela está ligada a uma falha tectônica conhecida como Vale do Rift, ou Vale da Grande Fenda, na África Ocidental, e essa provavelmente é a causa de ele ter surgido. A fenda, que não para de crescer, até mesmo dividiu ao meio da estrada Nairobi-Narok e relembrou um fato geralmente esquecido: a África está se dividindo. Como há 138 milhões de anos, quando o Brasil começou a se afastar do continente africano, a região conhecida como Chifre da África deve, daqui a algumas dezenas de milhões de anos, formar um novo continente, dividindo a África ao meio. Pelo menos é isso que cogitam os cientistas. Chuva congelante. No longínquo Oriente, mais especificamente na Rússia, chuvas congeladas chegaram no mês de junho de 2020, causando um dos fenômenos mais incríveis que vimos recentemente. Muitos postes foram derrubados, árvores caíram, carros foram impossibilitados de se mover e quase 150 mil pessoas ficaram sem energia, água potável e aquecimento. Mas a melhor parte desse fenômeno fascinante é agora, mas nem um pouco feliz para os russos naquele momento. Foi ver as estruturas totalmente petrificadas nas ruas. A chuva realmente foi congelante e desceu transformando em gelo tudo em que tocava. Pelas imagens e vídeos feitos no dia, conseguimos ter a mínima ideia do que ocorreu ali. Alguns meios de transporte público não circulam, já que o gelo cobriu os trilhos de bondes e as guias condutoras, e também cancelaram alguns trens que circulam na cidade. Vários proprietários de carros nem sequer conseguiram chegar aos seus veículos, cobertos totalmente de gelo. Felizmente, a situação ali já se normalizou. Essa chuva congelante de 2020 foi a mais poderosa em 30 anos no país, e os seus estragos nos revelam o grande poder que a natureza tem à nossa volta. Quer continuar vendo vídeos incríveis que a natureza pode nos proporcionar? Então confira a história desse lago que, da noite pro dia, surgiu no meio do deserto.